Bom, então, gente, só aproveitando aqui rapidinho, antes deles começarem, bem rápido, na semana passada, né, a gente fez a apresentação, né, da parte da busca, né? Então, os grupos apresentaram sobre busca sequencial, busca binária, e aí a gente fechou os tipos de busca que a gente iria trabalhar aqui no curso. E agora, né, hoje e na semana que vem, a gente vai ter as apresentações relacionadas aos métodos de ordenação. Quando eu tenho um conjunto de dados, né, aqui no nosso caso, um vetor com dados, e a gente quer ordenar seguindo algum critério, ou o modo crescente ou o modo decrescente. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando a ordenação de modo crescente, né, do menor para o maior, mas isso poderia ser facilmente adaptado no código para fazer do outro modo, tá? Então, a gente vai começar pelo selection sort, e aí depois a gente faz aí alguns comentários, vê se tem alguma dúvida e dá continuidade. Então, meninos, a hora que quiserem aí. Professora, só uma dúvida. A gente também vai mostrar o vídeo tudo hoje, assim? Eu gostaria, se vocês estiverem com tudo aí, eu gostaria que mostrasse tudo. Tá bom então, a gente mostra tudo. Então, Vai lá, beleza. João, pode passar. Então, esse daí é o vídeo, aí daqui a pouco eu vou explicando tudo certinho. Então, no Selection Short, ele é um algoritmo de ordenação, onde você sempre pode dar valores aleatórios ou não na tela e você pode organizar eles. Essa é a parada dele, ele sempre organiza os dados. Aí temos um exemplo aí de várias posições aleatórias com valores aleatórios. E nós vamos organizar elas do menor valor para o maior valor. Só que a gente também pode colocar do contrário, do maior valor para o menor valor. Aí agora a gente está tendo a organização da tela, dos valores. As vantagens que nós não precisamos de uma variável auxiliar para fazer esse programa, não é necessário. E ele, por não usar uma variável auxiliar, caso o programador não queira utilizá-la, ele gasta menos espaço no programa, na hora de rodar. Aqui nós temos outras fontes de consulta, para caso alguém queira saber um pouco mais, aí vai pesquisando nesses links que a gente colocou. E agora nós também temos dois programas que nós criamos para mostrar para vocês na prática eles. Que esse programa daqui, nós temos esses valores que foram dados lá embaixo no nosso vetor 9781204. Nós passamos por vetor de forma aleatória e nesse programa a gente vai organizar eles do menor valor para o maior valor. Aí, tínhamos os seguintes valores, 9781204, e depois da ordenação do selection short, nós temos os valores de forma ordenada, do menor valor para o maior valor. Mas caso nós queiramos também, podemos fazer de forma contrária, do maior valor para o menor valor. Agora a gente vai mostrar o outro programa. Que esse programa que a gente vai mostrar, ele foi usado de valores aleatórios no nosso vetor. Vai lá, João, roda aí.
Aumenta aí um pouquinho a tela para todo mundo ver. Isso. Aí aqui nós passamos das duas formas, do menor valor para o maior valor e do maior valor para o menor valor. Totalmente de forma aleatória. Os valores, no caso. Sempre de forma ordenada. Daí é isso, professor. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Mais alguém ou fora? Não. Tá, então eu vou só comentar alguns pontos. Eu vou só falar sobre alguns aspectos mais específicos aí do Selection Sort. Basicamente, né, só para a gente visualizar, eu vou compartilhar aqui a tela. Como eu não estou aqui com o arquivo deles aberto, eu vou usar um que eu tenho meu aqui mesmo, tá? Mas só para reforçar alguns pontos. Vamos lá. Primeiro ponto, né, que eu acho que eles colocaram de um modo geral, que é a questão da ordenação. Então, a gente pode fazer a ordenação nos dois formatos, de modo crescente ou decrescente, né? E todos os métodos que a gente vai tratar agora na aula de hoje, né? Selection, Bubble Sort, semana que vem, Insertion Sort e Quick Sort, todos eles têm o mesmo objetivo, que é de ordenar os dados. Os quatro, né, que a gente vai estar trabalhando, que a gente vai estar vendo, também podem ordenar, tanto no modo crescente como no modo decrescente, né? Só que cada um tem uma forma específica de fazer isso, né? Então, qual é a diferença, né? Qual é a característica, vamos dizer assim, do método de seleção direta ou selection sort, né? E que ali na simulação que eles apresentaram, né, foi mostrando isso, essa troca, mas só para a gente reforçar esses pontos e ver se realmente não tem dúvida nenhuma quanto a isso. O que o método vai analisar? Ele vai considerar o vetor do modo que tiver, seja aleatório. Então, os meninos mostraram, né, duas versões de código, uma com vetor inicializado, a outra com vetor utilizando a cada execução, né, uma forma randômica, né, aleatória de preenchimento. E, independente disso, né, o método vai agir da mesma forma, que é o quê? A base do Selection Sort, e por isso esse nome seleção, ele vai percorrer o vetor procurando pelo menor elemento para colocar na primeira posição. Depois ele vai, a segunda posição do vetor, vai encontrar o menor elemento dos restantes, colocar na segunda posição, e assim por diante. Então, ele começa, na primeira vez, percorrendo. Então, ele vai pegar uma variável, que ele vai supor que é o menor valor, né? A posição do menor, e vai comparando. Sempre que encontrar uma menor, ele vai substituindo, atualizando, né? Então, ele vai percorrer todo o vetor em busca desse menor valor. Então, aqui nesse meu caso, o menor valor é o 1, que está na posição 5. Então, o que ele vai fazer? Como ele quer colocar o menor na primeira posição, ele vai fazer essa troca. Então, o 9 vai vir para onde estava o 1 e o 1 vai para onde estava o 9. E aí ele segue esse processo. Só que aqui ele já finalizou o primeiro elemento. Então, ele parte para a segunda posição e da segunda em diante ele vai procurar o quê? O menor elemento
desse conjunto. Então, ele vai fazer essa busca, vai identificar que o menor é o 4 e vai fazer o quê? Vai colocar na segunda posição, porque o 4 é o segundo menor elemento do vetor como um todo. E aí ele segue nesse ritmo. Então, agora ele vai para a terceira posição e daqui em diante vai procurar pelo menor elemento. Encontrou? Ele vai colocar lá nessa posição. E aí segue. Vai para a quarta posição, encontrar o menor elemento, encontrou, colocou. Vai para a quinta posição, encontrou o menor elemento, já estava lá, então ele parou. E aí, depois disso, ele vai e finalizou, porque aí ficou só o último elemento sozinho. Então, o objetivo do método de seleção é sempre isso, encontrar o menor elemento, se eu quero, né, ordenar de modo crescente, e colocar na primeira posição e ir seguindo esse raciocínio. Então, a gente vai observar que para fazer as ordenações, a gente, em geral, utiliza mais de uma repetição, justamente porque a gente precisa comparar várias vezes os elementos entre si, né? Então, no caso do método de seleção, ele vai começar da posição inicial, né? E vai sempre pegar um elemento, uma posição que ele vai supor que é a mínima. E da posição I mais 1, né, em seguida até o final, ele vai verificar se realmente é o menor. Encontrou o menor, aí ele vai verificar se não é o que já estava naquela posição e vai fazer a troca. Então, esse procedimento de troca aqui, apesar de não está aqui apresentado, mas seria a troca entre duas posições de um vetor, né? Que seria basicamente isso daqui. Um procedimento como esse aqui, que eu coloquei como um procedimento só para encurtar aqui a escrita desse código, né? Mas ele vai pegar duas posições e vai trocar os valores dela. Então, ele vai percorrer nesse formato várias vezes. Então, eu começo, né, voltando aqui no exemplo. Então, no primeiro momento, o I nessa posição 0, e aí ele supõe que o menor está nessa posição 0 e começa a percorrer no segundo for da posição seguinte, né, ao que eu estava, então seria o 1 em diante, procurando o menor elemento. Se ele encontrar, ele vai atualizando aquele mínimo, né, aquela posição do mínimo, até terminar o vetor. Encontrou o menor? Aí é que ele vai, depois de encontrar o menor, fazer a troca com o que está na primeira posição, se tiver que fazer essa troca, né? E vai fazendo todo esse processo como a gente foi vendo. Então, o objetivo principal do método de seleção, né, o foco de funcionamento dele, é esse, é de encontrar o menor elemento e ir colocando nas posições do início Uma até o ordenação, fim. né, professora? Oi? É uma ordenação o objetivo dele, né? Isso, mas o que eu quero, na verdade, especificar é que todos os que a gente vai ver agora, o objetivo é a ordenação. Então, o Selection Sort o Bubble Sort o Insertion, Quick Sort, todos esses da aula de hoje e da semana que vem, né, o objetivo é a ordenação. Só que cada método tem a sua característica, o seu modo de ordenar, vamos dizer assim. Então, o seleção ele vai fazer desse modo, encontrando, se o modo, né, for crescente, encontrando o menor, colocando na posição, e assim por diante. Ok. Alguém perguntou sobre a troca é feita com uma variável auxiliar, né? Está sendo feita ali, mas considerando a troca básica, né? Como eu coloquei aqui no procedimento. O Caio até respondeu, né? Mas essa variável auxiliar que está aqui nesse procedimento de troca que eu coloquei aqui, é uma variável auxiliar, tá? Não é um vetor auxiliar. Então, tem uma diferença muito grande nisso. Então, só tomar cuidado. Então, o método de seleção direta, ele não usa um vetor auxiliar, porque tem métodos que usam, e aí isso pesa muito mais a execução do método. Então, só para reforçar esse ponto. Mas também dá para fazer a troca de dois valores, né, de duas variáveis, sem
usar uma variável auxiliar, mas não teria nenhum problema usar aqui como para qualquer outra troca em qualquer outro método, tá? Esse tipo de variável auxiliar, uma só, né? Só para troca. Alguma dúvida, gente, sobre o método de seleção? Não, tá de boa. Suave. Suave, Fabrício. Estava sumido, hein, Fabrício? Tô dormindo muito. Tá pensando que eu não reparo, é? Tava sumido. Você que vai apresentar hoje, né? Mais ou menos. Ah, sei. Some e aí não vai apresentar hoje. Quero só ver, hein? Tem que dar apoio moral pros amigos, né? É, né? Tô brincando, tá, gente? Vamos lá. Então, o método de seleção né, o funcionamento vai ser desse modo, sempre buscando o menor se for crescente. Se fosse decrescente, aí ele vai, na verdade, buscar pelo maior valor e ir colocando nessas posições. Então, eu só estou reforçando por quê? Porque, como eu comentei agorinha mesmo, todos os métodos que a gente vai ver de hoje e da semana que vem têm o objetivo de ordenar. O que a gente precisa visualizar é justamente a diferença entre eles, para a gente conseguir fazer essa comparação. E lembrando que a gente tem vários outros métodos de ordenação, não só os que a gente está vendo aqui. Então, cada método tem aí a sua particularidade. Bom, então vamos para o Bubble Sort. Alguém quer, por livre e espontânea vontade, um dos grupos? Eu quero. Então, Agora beleza. que eu tô com sono. Eu quero. Então tá. Então vamos começar pelo grupo de vocês. E aí, dependendo, a gente vê como é que fica o tempo. O outro grupo é do Altair, André Felipe, né? Tudo bem para vocês eles começarem? Tudo, pode ir. Quem cala, consente. Então tá, o Altair respondeu, né? Então vou começar aí pelos meninos aqui, o Fabrício, o Carlos, né? E aí depois, dependendo do tempo, o outro grupo pode também complementar e apresentar o que produziu. Então, meninos. Pode começar aqui, professora? Pode. Enfim, galera, bom dia. O nosso grupo aqui vai apresentar o método de ordenação chamado Bubble Sort, né? A gente dividiu aqui em 3 partes, praticamente. Uma parte vai ser eu que vou falar, vai ser inicial. Outra parte vai ser a parte do código, vai ser o João. E a parte das vantagens e desvantagens vai ser renomado Fabrício aí, né? Vamos começar. Método Bubble Sort. O que é o método? O que o método Bubble Sort faz, né? O Bubble Sort, ele é aí um algoritmo de ordenação, como os outros. Ele faz a ordenação dele por bolha, que é um algoritmo mais simples. A ideia dele é percorrer um vetor ou array diversas vezes, e a cada passagem que ele faz pelo vetor, ele pega o maior número e vai jogando o maior número para o final, sempre do maior para o menor. Ele vai fazendo isso praticamente, o código todo. Eu tenho alguns GIFs aqui para botar aqui. Ele vai sempre pegando do maior para o menor. Como a gente pode ver nesse GIF, tá vendo os quadradinhos? Ele vai comparando, ele vai sempre comparando 2 em 2. Ele vai comparando e vai jogando os maiores para o final do array. Aí ele vai fazendo isso até ficar tudo certinho, como vocês podem ver aí. Tem esse aqui também, que é um mais geralzão aí, que tem vários pontos espalhados. Ele vai só ordenando aí, praticamente. É bem simples esse código. É que nem o outro, é que nem o outro que os moleques já apresentaram. Só que em vez de ser aleatório, esse aqui ele pega um array, que é o array de trás, e compara com o array da frente, e vai fazendo isso até os arrays ficar todo ordenado, do maior para o menor, praticamente. Agora vai vir a parte do código aí, né? Vou dar uma pausa aqui para o João explicar aí o código. Vai lá, João. Então, nesse código a gente fez uma função para ele ser implementado em qualquer programa, que como parâmetro ele vem
puxando um ponteiro de um vetor que você vai escrever, e esse int n é a quantidade de números que vai ter nesse vetor, que nessa quantidade a gente vai usar mais para frente, que enquanto ele vai ordenando e jogando para o final, ele vai decrementando para os que estão no final, ele não precisar mais ordenar ou mexer ou comparar nele, ele vai ficar fixo ali. Aí, se tu ver, ele comparou o 3 com o 5, trocou, o 4 com o 5 trocou, porque é maior, o 2 com o 5, agora o 5 com 1. Aí vai ver na próxima que quando for trocar, o 5 já vai ficar no lugar. E ele vai comparar o 3 com o 4, vai ver que não é maior e vai ficar parado. Aí vai trocando o 4 com 2. Aí depois o 4 com 1. Aí nesse momento o 4 também já fica fixo, porque ele já chegou no lugar que ele já deveria ficar. Aí vai comparar o 3 com o 2, que vai trocar de lugar. Aí depois o 3 com 1. E nessa parte o 3 já fixa fixo, porque ele já chegou na posição que ele vai ficar, e vai trocar o 2 com 1. Nesse momento, quando ele trocar o 2 com 1, já vai estar todos estarem no lugar, e a variável fim que a gente usou para decrementando já vai ter chegado a zero e ele não vai fazer mais nada. Daí a função já vai ter terminado de executar. É praticamente isso aí, galera. O código, a linha do código é praticamente isso que o João falou aí. Ele vai trocando apenas. É o código bem simples aí. Ele vai só trocando. E se quiser, tanto na maneira de ordem crescente ou decrescente, só vai ter que alterar, no caso da variável fim, ao invés de decrementar, ela somar, se você quiser do maior para o menor. E nesse aqui, como é do menor para o maior, ele vai decrementando. Funciona os dois métodos, tanto para o maior para o menor, quanto do menor para o maior. Só precisa mudar ali se ele vai decrementar ou incrementar. Agora vai ser com o Fabrício aí, né? Ele vai falar as vantagens e desvantagens. Vai lá, Fabrício. A vantagem é que requer espaço mínimo, porque não se utiliza de armazenamento temporário. E assim que os elementos são ordenados, eles se alocam na memória pronto para o processamento. Isso permite um desempenho mais otimizado. Já a desvantagem é que não tem um bom resultado quando contém muito número. Esse tipo de ordenação é executada em N espaços ao quadrado de processamento, com N sendo o número de elementos. E quanto mais números, mais pesado fica a execução. Tipo assim, se um número for 10 vezes maior que o outro, ele vai demorar em torno de 100 vezes mais tempo para executar e ordenar. É isso. Alguma pergunta aí, galera? Qualquer dúvida? Só falar, cara. Não, tranquilo. Suave, então. Graças a Deus. Gente, olha só. Se tiver dúvida, perguntem, tá? Ter dúvida, ainda que tenha outro grupo apresentando, não é um problema. O grupo não tem a obrigação de responder, de esclarecer, né? Eu estou aqui para auxiliar, mas perguntem, não deixem de perguntar. Lembrem que a gente vai ter atividade, né, avaliativa que vai estar focada nessa parte que a gente está estudando. Então, a nossa avaliação em cima da parte da V2 vai ser toda relacionada a essa segunda etapa, né, de conteúdo que a gente está tendo, busca e ordenação. Então, se tiver dúvida, perguntem. Marcel está perguntando sobre o continua no código, chega a zero quando? Na verdade, eu não sei se dá para você colocar aí de novo, acho que era o Carlos, né, que estava compartilhando, ou era o João, não sei. Não, Carlos. Só para a gente olhar o que acontece aí, né? Isso é uma forma de identificar quando o algoritmo fizer toda uma passada e não tiver feito nenhuma troca. Então, se ele comparar todos os elementos sem ter que ter feito nenhuma troca, significa o quê?
que o vetor já está ordenado, então ele não precisaria continuar repetindo esse processo. Então, essa variável continua, ela foi usada para isso, ela começa do zero. Então, é como se assim, o zero significa que não houve troca. Sempre que ele faz uma troca, ele muda para o valor i do momento que ele tiver ali, como uma forma de quê? De sinalizar que houve troca. Então, se numa dada passada ele comparar todos os elementos e não tiver feito nenhuma troca, ou seja, continuar como zero, não tiver sido alterado, aí ele interrompe. Então, isso foi a última, né, vamos dizer assim, versão do Bubble Sort, porque o Bubble Sort começou com uma versão super básica, que ele comparava todos os elementos entre si diversas vezes e algumas desnecessárias, e aí foram ocorrendo algumas evoluções, né, no código. E aí a última forma, vamos dizer assim, foi essa, em que ele analisa, né? Então ele faz esse controle. Se ele comparou todo mundo e não trocou, aí ele para. É basicamente isso aí. Isso aí. Ele para no momento em que ele percorreu todo o for e o continua não foi mudado em nenhum momento, continuou como zero. Aí é o momento que ele vai parar. Porque aí significa que ele comparou os elementos e não teve nenhum maior para ir para o final, né? Então já estavam todos no critério correto de o antecessor ser sempre menor que o sucessor, né? Vamos dizer assim. E se a gente for observar, o Bubble Sort vai comparando as posições sempre consecutivas, né? E caso precise trocar, aí ele faz a atualização. Tudo bem? Só isso? Sim, pode. Bom, por mim, pode tirar o modo apresentação. Alguma outra dúvida, gente? Tranquilo, professora. Então tá. O segundo grupo. Pode compartilhar aqui, professora? Pode, porque aí eu acho que mesmo, né, que o primeiro grupo já tem apresentado o que é e tudo mais, eu acho que vale vocês também mostrarem o que vocês fizeram, né? Sim, sim. Vou compartilhar agora aqui. O André vai começar agora na introdução. Pode começar, André. Bom dia, pessoal. Bom dia. Opa, alô, me ouvindo bem? Tá sim. Bom, vamos dar uma complementar nesse trabalho aqui do Bubble Sort. Vamos dar uma definiçãozinha que é falando que o Bubble Sort é um dos mais simples algoritmos de ordenação que existe, onde a sua ideia é percorrer esse o vetor criado diversas vezes e a cada passagem fazer uma simulação de uma flutuação, fazer com que flutue até o topo maior, o maior número da sequência, o que lembra que é um sistema de bolhas, de um tanque de água, né? Procurando seu próprio nível, que é onde vem o nome desse algoritmo. Agora o Rafael vai dar uma explicadinha sobre como funciona o Bubble Sort. Ele vai ordenando em par e par. Pegar os dois primeiros elementos e perguntar se o primeiro é maior que o segundo. Se sim, os elementos são trocados, se não, são mantidos. Vai repetindo o processo até o final do vetor. Ele não consegue ordenar todo o vetor em uma única rodada. Ele terá que passar pelo vetor em um certo número de vezes. De maneira mais formal, podemos destacar. Percorra o vetor inteiro comparando o elemento adjacente, de 2 a 2. Troque a posição dos elementos se eles estiverem fora de ordem e repita os dois passos acima, de n 1 vezes, onde o n é igual ao tamanho do vetor. Agora vamos para o vídeo
mostrar o exemplo. Neste momento, ele irá comparar... O vídeo está rodando aí? Eita. Tentar rodar aqui na pasta. Se não rodou, não. Agora vai. Bom, neste momento, ele irá comparar pares dos elementos adjacentes, ou seja, dois elementos sequenciais dentro do retângulo, e irá trocar de lugar se estiverem em ordem errada. Os dois elementos sequenciais são o 5 e 3, que ele irá começar a primeira rodada. Isso. 5 é maior que 3? Sim. Então faça a sua troca. Próximo elemento sequencial. 5 e o 2. 5 é maior que 2? Sim. Então faça a sua troca. Próximo elemento sequencial. 5 e o 4. 5 é maior que 4? Sim. Faça a sua troca. Próximo elemento sequencial. 5 é maior que 7? Não. Então ele não vai trocar. E vai continuar a sequência para o próximo elemento, que é o 7 e o 1. 7 é maior que 1? Sim. Faça a sua troca. Próximo elemento sequencial. 7 e o 0. 7 é maior que 0? Sim. Alguém está falando alguma coisa aí? Próximo elemento sequencial. 7 é maior que 6? Sim. Faça a sua troca. Bom, ainda os números não estão ordenados. Então ele é obrigado a fazer mais uma rodada. O 7 já está no lugar dele, no lugar correto. Para o vídeo não ficar muito demorado, vamos acelerar um pouquinho. Você já está no lugar dele, certo? O 5 agora está no lugar certo. Agora tem que fazer mais uma rodada. E a cada rodada também ele diminui o vetor, porque já ordena o número na posição correta e ele só vai percorrer até a posição do maior último vetor ordenado, maior valor ordenado. Aí vai diminuindo o vetor. Diminuiu de novo. Agora já estão ordenados.
Agora a gente vai para a aplicação do código do Bubble Sort. Deixa eu avançar aqui. Aqui é o código dele implementado. Os dois primeiros fors dele são para buscar os pares, sendo que o primeiro for, a variável k parte da posição 1, e o segundo for, a variável j parte da posição 0, porque eles vão buscar em par para fazer a interação. Sendo que a variável tem que ser menor, o segundo for, a variável j tem que ser menor que o tamanho do vetor, menos a posição k, que cada iteração ele vai posicionar o vetor, como a gente viu no vídeo, o maior valor do vetor, e a próxima vez que ele percorrer, ele só vai percorrer até esse maior valor do vetor. Aí ele vai diminuindo o vetor em cada interação que ele vai fazendo. Aí ele faz essa busca, aí na condição de troca, é nessa linha aqui, a gente está vendo do if, se a posição atual do vetor for maior que a posição seguinte, ele faz a troca com a variável auxiliar recebendo a posição atual do vetor. A posição atual do vetor recebe a posição seguinte e a posição seguinte do vetor recebe o valor da variável auxiliar. Fazendo a troca, aí roda novamente, faz a busca dos pares, esses dois fors, faz a comparação, se for maior a posição atual, ele faz a troca, como a gente viu. Se não for, ele faz a busca, continua fazendo a busca, sendo maior a posição atual, ele faz a troca, se não, ele continua fazendo a busca até ordenar. Aqui a gente já vê também a aplicação do código com a declaração das variáveis, declaração do vetor também, como a gente está vendo aqui. E o processo é o mesmo também. Os dois primeiros fors aqui, de busca dos pares, a condição de comparação do if aqui, que é igual ao anterior, e também as variáveis de troca do auxiliar e a posição atual e consequente do vetor para a troca. E ele vai fazendo essa comparação até que a posição seguinte de todo o vetor seja maior que a posição atual. Assim que ele ordena o vetor. Agora a gente vai aqui para a conclusão. Conclusão é com o Altair. Tá aí, Altair? Tô. É contigo agora. Então, só para fechar aí o que eles falaram, esse algoritmo ele é um dos mais simples e tal, apesar de ele não ter um bom desempenho, porque se você comparar com os outros tipos de algoritmos de ordenação, ele pode ser bem lento, dependendo do tamanho do vetor e fica muito desordenado. A ideia é sempre percorrer todo o vetor quantas vezes for necessário, até que os itens estejam na ordem correta. Durante a iteração, ele vai comparar o item que ele está com o item da direita. E se o item for maior, ele vai mudar de posição. E assim até o final do vetor. Agora o exercício que a gente colocou um aí até para forma de estudo. O Lucas. Vai, Lucas. Pode ir. Então, a gente escolheu um exercício bem básico que ele serve basicamente para ordenar dentro de um vetor, com o método Bubble Sort, a nota de 10 alunos. Isso. Vocês podem ver aqui que a gente tem que definir, primeiro, quando se trata de um vetor com números pré-estabelecidos, definir uma variável auxiliar, que quando o programa estiver sendo executado, ele vai salvar esse valor, né,
como a gente pode ver aqui dentro do if, auxiliar igual nota J, e com isso vai ser possível fazer essa comparação sem necessariamente perder o valor anterior. Agora eu vou simular aqui no Dev o trabalho. Tá conseguindo, tá compartilhando aí, legal? Tá compartilhando. Aqui tá ok, o PowerPoint. O PowerPoint, mas eu abri o Dev, apareceu aí? Não apareceu. Não, ainda não apareceu não. Uma janela. Coloca para Tem que abrir. Clica em compartilhar a tela de novo. Ah, sim, estou fazendo aqui agora. Obrigado, professor. Nada. Foi agora? Agora foi. Sim. Vou rodar ele aqui agora. Ele está ordenado atualmente nessa posição aqui, ó. Começa do 9 e vai até o 9.5. Aí eu rodando, ele vai ordenar do menor para o maior. Aí, ele partiu da menor nota, que é 5.5, até a maior, que é a 10. Vai de 5.5, 6, 7.3, 7.9. Então, a janela da execução não apareceu, não. Não apareceu também? Deixa eu compartilhar aqui. Beleza. Agora foi? Foi. Então, aí aqui, então começou do ponto 5.5 até o 10. Aí tem a nota 5.5 é a menor, até a nota 10, que é a maior. Aí, entre elas, da menor para maior, tem a 6, 7, 7.3, 7.9, 8.5, 8.7, 9, 9.5 e a 10. Ordenando da menor nota para maior, como foi pedido no exercício. Acho que fechou aqui. E é isso, professor. Valeu, gente. Dúvidas, pessoal? Tudo tranquilo? Todo mundo preparado aí para fazer um teste dos métodos vistos? Quase isso. Preparado estamos não, mas se for do que eu apresentei, eu tô preparado. Dos outros, não tanto. Se passar, minha internet caiu. Ah, meu Deus, olha só que desculpa, hein? Gente, olha só. Alguém quer falar alguma coisa? Ouça o Dom L aí, gente. Então, vamos lá. Só para eu poder aqui dar uma fechada nesses pontos, então a gente falou dos dois métodos, né? O de seleção e o Bubble Sort. Eu aproveito até para fazer uma relação entre eles, que se a gente for observar, o método de seleção, de certo modo, o que ele está fazendo, né? Ele pega o menor elemento, coloca para o início. O Bubble Sort faz o contrário, pega o maior para ir para o final. Só que o modo que eles fazem é diferente. O método do Bubble Sort, ele é o que a gente diz de ser um método baseado em troca, porque ele compara elemento a elemento e a cada comparação pode ser que ele precise fazer uma troca, né? Agora, o de seleção, não. O de seleção, ele varre o vetor para encontrar o menor, só quando ele encontra é que ele faz a troca. Então, tem aí uma diferença significativa. Então, é importante, principalmente, mais do que ficar com o código na cabeça, entender como que cada método funciona, como que cada método trabalha. E depois disso, a gente ir analisando em situações que, se já de início o meu vetor estiver ordenado, tem algum desses métodos que vai ser melhor numa situação dessa? Ou se tiver ordenado de modo decrescente, eu quero botar para crescente. Tem algum que vai se sobressair? Então, a ideia da gente ir vendo, conhecendo os métodos de ordenação é entender um pouco, conhecer um pouco sobre como cada método funciona, para que a gente, numa situação necessária, consiga tomar a decisão. Que método que eu posso utilizar? Qual seria a vantagem aqui? Eu tenho poucos dados, né? Melhor usar esse método, outro método, e a gente conseguir
lembrar pelo menos, né, de quais são os métodos que a gente conhece, quais que a gente tem de possibilidade, e não fazer só de um modo totalmente automático. Então, é importante a gente conhecer que existem diversos métodos para fazer essas mesmas operações, né? E aí a gente tem que ir analisando cada um deles. Então, qualquer dúvida, né, que ficar, vão perguntando, mesmo que seja depois do horário da aula, né, para a gente ir esclarecendo. E eu aproveito para também falar algo que eu falei na semana passada. Estou realmente bem satisfeita assim, com a participação de vocês. Eu acho que, né, tem todo um aspecto de dificuldade para todo mundo pelo momento que a gente está. Então, o fato de vocês estarem, né, terem aí assumido, né, essa responsabilidade com cada trabalho, com cada tema, tá aqui apresentando, né, nesse momento. Então, acho que está sendo super válido isso. Estou ficando bem contente, né, com a apresentação de todos vocês. Então, só para reforçar isso, semana que vem a gente finaliza, né, essa parte dos métodos de ordenação com o de inserção e o Quicksort. E aí, depois disso, eu vou falar sobre como vai ser essa parte dos 8 pontos, né, referente a V2, tá? E aí a gente começa a conversar sobre como vai ser esse formato aí. Tudo bem, então? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Bom, então é isso. A gente... Ô, professora, eu tenho uma dúvida agora. A senhora já tem alguma ideia de quando a senhora vai passar a sua... Da V2? Para nota e tal. Já tem alguma ideia de mais ou menos quando? Não, do que? Desculpa, não entendi. Da prova, da prova. A senhora tem ideia mais ou menos quando a senhora vai passar? Vai ser o quê? Vai ser uma prova online ou vai ser tipo um exercício gigante para a gente fazer? Oh, meu Deus, vocês são terríveis. Eu ainda... Prova!